Olá pessoal, nessa unidade curricular vamos estudar noções e conceitos básicos de metrologia, aplicados à calibração de instrumentos. Preparados? Para começar essa videoaula, iremos abordar o conceito do termo metrologia. Você sabe o que é metrologia? Pois bem, metrologia é definido como a ciência de medições e suas aplicações, abrangendo todos os aspectos teóricos e práticos, relativos a medições em quaisquer campos da ciência ou da tecnologia. Agora que sabemos o que é metrologia, vamos avançar e conhecer sobre a hierarquia metrológica. No topo da pirâmide, identificamos padrões internacionais para pesos e medidas, utilizados na rastreabilidade dos padrões nacionais, que no Brasil estão localizados em institutos de metrologia, o Inmetro. Estes padrões nacionais tornam-se referência para os demais laboratórios de calibração e ensaio, compondo a Rede Brasileira de Calibração e Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio. Na base da pirâmide estão localizados os laboratórios inseridos no meio industrial, responsáveis por realizar o controle de especificações técnicas garantindo a qualidade no processo de fabricação de produtos. E você sabe o que significa ou já ouviu falar em acreditação? Pois bem, é uma ferramenta estabelecida em escala internacional para gerar confiança na atuação de organizações que executam atividades de avaliação da conformidade, dentre elas calibração de instrumentos e ensaios. É realizada pela Coordenação Geral de Acreditação, CGECR e Metro, possuindo caráter voluntário e representa reconhecimento formal da competência de um laboratório. As avaliações são realizadas conforme requisitos da norma ABNT NBR ISO IEC 17025. Agora vamos falar alguns termos importantes da metrologia. Padrão. Padrão é a realização da definição de uma dada grandeza com um valor determinado e uma incerteza de medição associada, utilizada como referência, ou seja, é uma grandeza de referência. O mensurando é uma grandeza que se pretende medir. E calibração e ajuste, você sabe a diferença? Calibração é definida como uma operação sobre condições especificadas, que estabelece a relação entre valores, erros e incertezas de medição entre o mensurando e o padrão. Ajuste é o conjunto de operações efetuadas num sistema de medição de modo que forneça indicações correspondentes de uma determinada grandeza. É muito importante que você não confunda calibração e ajuste, são operações completamente diferentes, fique atento. Rastreabilidade é uma característica de um resultado de medição, relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, como foi exibido na hierarquia metrológica. Você se lembra? Basicamente, é a contribuição de incertezas de medição de cada padrão utilizado para calibrar um instrumento, começando dos padrões internacionais, seguindo pelos padrões nacionais até chegar aos laboratórios de chão de fábrica. Agora que você sabe alguns termos e conceitos ligados à metrologia, qual será o prazo de validade de uma calibração? Você sabe como é definido? Então, a validade de uma calibração não é algo fixo, ela irá depender de fatores e variáveis de cada instrumento, como, por exemplo, especificações do fabricante, condições de uso, histórico anterior de variabilidade de medições apresentadas pelo instrumento ou até normas específicas ligadas diretamente à sua aplicação. Em geral, deve-se analisar cada caso para se definir o intervalo entre as calibrações realizadas no equipamento, sendo possível o uso de ferramentas estatísticas. Os resultados de uma calibração são expressos em um documento denominado Certificado de Calibração. Este documento contém resultados das medições, erros e incertezas apresentados pelo instrumento, padrões utilizados como referência, data em que foram realizadas as medições e quaisquer outras informações pertinentes ao equipamento, como, por exemplo, dados de identificação do mesmo. Agora, a aprovação ou reprovação dos valores de medições expressas no certificado de calibração podem ocorrer de acordo com a capacidade de medição requerida e a tolerância do processo, no qual o instrumento é utilizado. Quanto menor for a tolerância do processo, mais rígida e estreita serão os critérios dessa aprovação. Não é possível generalizar esses critérios, uma vez que o mesmo tipo de instrumento pode ser utilizado em processos diferentes com tolerâncias diferentes. É isso, pessoal! Encerramos nossa videoaula e esperamos que você tenha compreendido a teoria do processo de calibração. Boa aula e até a próxima!